nós recebemos os jovens na República, nós passamos por algumas fases, né? E são fases que a gente entende que são necessárias, tanto para o jovem amadurecer a ideia de vir para a República, quanto para os próprios técnicos ali do abrigo também repensarem e pensarem a ideia dele vir para a República. No total, são 4 fases. A primeira seria um contato que o próprio abrigo, o SAICA, faz em contato com a gente. Às vezes a gente recebe a solicitação via CREAS, na maioria das vezes é o próprio SAICA que entra em contato. Nesse primeiro momento, a gente pede um breve relatório do jovem, citando a vida institucional dele, há quanto tempo ele está naquela instituição, se ele já veio de outras, a questão familiar, quem são as referências daquele jovem, qual que é a relação dele aí com a família biológica, e a questão escolar e também a questão do mercado de trabalho. Consta na nossa portaria de referência que os jovens, para estar na República, precisam estar trabalhando. Então, esse seria o critério principal para se entrar na República. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, quando a gente coloca isso para os técnicos do SAICA e eles sentem que pode ser uma forma de negação daquela vaga. Por isso que a gente sempre explica o motivo de estar trabalhando, do jovem precisar estar trabalhando para ir para a República. Primeiro porque a República ela recebe uma verba, né, consta em convênio, então coisas como aluguel, a água, a luz, nada disso o jovem precisa manter. Porém, a questão de materiais para higiene pessoal, esse tipo de coisa, ele precisa manter. Existe uma verba de alimentação também. Ela é suficiente no sentido de que o principal está ali, arroz, feijão, uma mistura está ali. Mas não tem uma variedade tão grande, então a gente coloca isso. Que se faltar aí no meio do mês, o adolescente vai precisar comprar uma coisa ou outra. Então, por isso a necessidade do trabalho. Tá? Então, depois que a gente recebe esse relatório do SAICA, nós chamamos os técnicos que acompanham o jovem para uma conversa lá na República. E, nessa conversa, a gente procura aproximar a República ao universo dos técnicos do SAICA também, porque a gente sabe que são realidades diferentes. Por mais assim que alguns técnicos entendam, já fez encaminhamentos para outros jovens, já tem jovens em repúblicas, mas a gente entende que ele precisa também participar desse processo de sensibilização. Por quê? Como a Cristina falou muito, os técnicos eles acabam trabalhando muito na questão da urgência, respondendo demandas, respondendo vara, 1000 coisas. E aí, às vezes, se perde um pouquinho a questão da próxima fase do jovem, que seria a República. E algumas coisas não são pensadas, né? Então, vínculos familiares que foram restabelecidos, eles não são pensados. Às vezes, possibilidades que jovens têm de morar com amigos, de morar com namorados, ou até mesmo, às vezes, tem algum jovem que já está trabalhando, se sente na condição de morar sozinho, essas coisas elas não ficam tão visíveis. Podem parecer óbvias, mas, no momento, o técnico ele se vê na obrigação de dar um encaminhamento para aquele jovem. Então, algumas coisas não são pensadas. Então, a gente entende que essa conversa que a gente tem serve para rever isso. É a República mesmo, ele tem outras possibilidades, porque uma coisa que eu vou voltar a falar é que a República ela não tem que ser um encaminhamento automático. Ela não é como passar de ano na escola, sabe? Ela tem que ser pensada, porque ela ainda é uma institucionalização. Ela tem um jeito diferente. A República ela tem uma cara diferente do abrigo, porém, ela ainda é uma política pública. Ela ainda entende que aquele sujeito não está dando conta de viver a vida de uma forma independente. Então, é isso que a gente traz nessa conversa. Depois, a próxima fase é quando nós vamos ao SAICA para conversar com o jovem.
E aí, novamente, a gente explica quais são as regras da República, quais são as possibilidades da República, porque existem alguns mitos, né? Os jovens, os que já ouviram falar em República, mais para cima? Tá. Os jovens que já ouviram falar em República, ou eles pensam que na República eles podem fazer tudo, e que ganhei a liberdade, e que não preciso mais da satisfação, e agora sou eu e eu. Ou o contrário, que a República, existem jovens que já até disseram que achavam que ali era um lugar de castigo, que os técnicos batiam, né? São coisas aí que vão surgindo. Então, a gente vai, nesse momento, para conversar com o jovem, para esclarecer esse tipo de informação. O que é possível, o que não é possível. E conta um pouquinho do cotidiano, inclusive da equipe. A gente fala, a equipe são 3 pessoas, essa equipe ela não está o tempo todo no serviço, diferentemente do abrigo. No abrigo tem o educador o tempo todo com ele, se ele precisar de alguma coisa, ele vai recorrer a esse educador, e a gente já coloca para ele. A equipe da República não fica o tempo todo lá, né? Então, algumas coisas você vai precisar ter a iniciativa, você vai ser o autor, conforme a Cristina falou. E a gente coloca também, é uma vida coletiva, é você, mais 5 pessoas, vai precisar dividir tarefas domésticas, vai precisar fazer sua comida. E isso tudo, a gente sente que vai desenhando a República para o jovem. Na cabeça dele vai se tornando mais concreto. Porque para a gente é um pouco óbvio o que acontece lá dentro, mas para ele ainda não é. E uma coisa é certa, mesmo a gente passando por todo esse processo de amadurecimento com o jovem, antes dele entrar na República, quando ele chega lá, ainda ele vai bater um pouquinho de cabeça, ele ainda vai esperar 2 semanas para ver se a comida realmente não vai ser feita, entendeu? A roupa dele vai ficar lá até que ele percebe que ela não se limpou sozinha, né? E é todo um treino, realmente é uma fase de transição aí que a gente contribui um pouquinho para colocá-los aí na nova rotina. E aí, a outra fase é quando o jovem ele vem para a República, ele vem conhecer. Nós procuramos marcar um dia em que estejam outros jovens também, os outros moradores, para que ele ouça da voz dos outros moradores, dos outros jovens, como é estar na República. E aí ele conhece a casa, ele conhece o bairro, conhece um pouquinho, né, são 2 casas, a das meninas e dos meninos, a gente leva nas 2 casas, e ele vai desenhando aquilo na cabeça dele. Até que, finalmente, a gente senta novamente, e aí, é a República que você quer mesmo? Né? É essa a sua decisão? E, sendo a decisão dele, a gente marca o dia efetivo da mudança, e ele começa, e ele traz as coisas lá para a República. Quais são os nossos objetivos ao passar por todas essas fases? A gente tenta manter os princípios que regem qualquer serviço da assistência social, que é articular com todos os atores que estão fazendo parte da vida daquele menino. Então, os técnicos que estão acompanhando, o menino, e nós que vamos recebê-lo, né? Então, a gente entende que é uma fase que ela precisa ser feita. E vocês estão vendo, isso não é rápido. Então, o que a gente pede? Que, ao se pensar na República, que ela seja um pedido feito com antecedência, para o jovem ir pensando, para que a gente consiga fazer todas essas fases com ele. Como a Cristina falou, a autonomia começa ali desde o primeiro dia que ele está. E aí, a possibilidade de República não tem que começar faltando 1 mês para ele completar 18 anos. É claro, gente, que eu estou falando assim de condições ideais, né? A gente sabe que o SAICA recebe um menino com 17 anos, a gente sabe que logo que eu cheguei, eu estava falando aqui com a Manuela, às vezes existem encaminhamentos da Fundação Casa, e o menino chegou faltando 1 mês, faltando 2 meses para completar 18 anos.
né? Então, às vezes não é possível fazer tudo isso, mas a gente solicita, porque é uma rotina diferente, né? É uma ruptura. Muitas vezes a gente recebe lá na República os jovens que eles estão num processo de institucionalização longo, 9 anos, 14 anos no lugar, e ele está indo para outro lugar. Então, essa transição ela não é simples. Por isso que todos esses processos, desde ali, do recebimento do relatório, a gente entende que a decisão não está tomada ainda. A decisão ela está se construindo. Tanto para o jovem, tanto para o técnico, ela está chegando ali no momento de ter certeza ou não.